ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, bem, você deve ter visto o título que eu dei a este vídeo, o grande conflito entre Cristo e Satanás terminou, mas ele ainda continua. Como assim? Com certeza você deve estar chocado com o título que eu dei a este vídeo. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminou, mas ele ainda continua. Como isso é possível? Como algo que já terminou ainda continua? Olha, eu quero dizer para você que possivelmente você não vai ouvir a abordagem que faremos dentro desse assunto aí do púlpito da sua igreja. Então vamos lá. Sabe por que o título desse vídeo? É que na verdade o grande conflito entre Cristo e Satanás terminou mesmo, pessoal. E terminou já fazem 2000 anos. É isso mesmo, o grande conflito entre Cristo e Satanás terminou, sabe quando? Com a ressurreição de Jesus. E naquele primeiro dia da semana, a sua ressurreição selou a sua vitória no conflito que Satanás vinha travando com ele. Mas o grande conflito continua. Então, se ele ainda existe, e esta é a pergunta de $1 milhão, entre quem ele é travado? Veja bem, o grande conflito é espiritual. E é espiritualmente que nós vamos buscar entender este assunto. E para começarmos a compreender, eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6 e no verso 12. Ele diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você dentro deste verso que acabamos de ler. A quem o apóstolo Paulo está se referindo nesse texto quando ele diz a nossa luta? Como se ele mesmo estivesse se incluindo nessa luta a que ele se refere. Bem, como diz o rabino Joseph Sulam, que foi alvo de uma reportagem na revista Newsweek, importante revista norte-americana, ele costuma dizer o seguinte: quando o apóstolo Paulo diz nós, ou nosso, ou nossa, um pronome, ele está se referindo aos judeus, seus compatriotas na carne. Quando ele diz vós, ele está se referindo aos gentios ou aos não-judeus. É claro que o grande conflito envolve a todo o povo de Deus, judeus ou não-judeus. Mas inicialmente, Satanás mirou, vamos dizer, a sua artilharia do mal em direção à descendência, sabe de quem? De Adão e Eva. Porque, de acordo com Gênesis 3,15, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Vamos ler? Gênesis 3, 14 e 15 diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta que foi a primeira profecia bíblica indicava que no grande conflito que a serpente travava com Jesus, o alvo desse conflito seria a semente ou a descendência de nossos primeiros pais.
porque deles viria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Esse arquiteto do mal, a serpente, como não sabia quem seria o descendente de Adão e Eva que lhe esmagaria a cabeça, levou a humanidade como um todo ao limite máximo da maldade e a sua posterior eliminação, o que de fato quase aconteceu com o dilúvio. E com isso não haveria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Mas vejam o que diz Gênesis 6, 5 e 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Nesse momento eu posso imaginar que Satanás exultou, pois a profecia de Gênesis 3,15 não se cumpriria. Mas eu digo para vocês, lê do engano, pois dentre os incontáveis atributos de Deus, nós não podemos esquecer da sua paciência, que é fruto da sua sabedoria em conhecer tanto o passado como o presente, como o futuro. E eu digo para vocês que estudiosos da demografia calculam que na época do dilúvio existiam cerca de 10 bilhões de seres humanos. Isso não contando aí os animais. No entanto, apesar da maldade total do ser humano, vejam só o que aconteceu para desespero da grande serpente. Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como você deve saber, Deus nunca faz questão de quantidade, mas de qualidade. E foi assim que de apenas um e mais 7 pessoas da sua família, dentre aqueles 10 bilhões de pessoas, surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Um dentre 10 bilhões. Noé teve um filho chamado Sem, e dele vieram os semitas. Na 10ª geração de Sem, nos deparamos, sabe com quem? Com Abraão, o primeiro hebreu, ou como você queira, o primeiro judeu. Com Abraão, nós temos a continuidade, então, do grande conflito entre Cristo e Satanás. A serpente viu a aliança que Deus tinha feito com Abraão e sabia que da sua descendência nasceria aquele que o venceria no grande conflito. Faria, portanto, todo o possível para erradicar da face da terra toda a descendência de Abraão. Não havendo mais a descendência de Abraão, não havendo mais nenhum judeu, a vitória da serpente estaria selada. Mas, graças ao Eterno e à sua infinita sabedoria, bendito seja Ele, a história de Abraão e a sua descendência continua. E continua até hoje, quase 4.000 anos depois. Agora, pessoal, vamos dar um pequeno salto na história, para constatarmos que da descendência de Abraão veio Jacó, seu neto, e essa descendência torna-se escrava no Egito, e o faraó do momento, o rei faraó da ocasião, como instrumento da grande serpente, busca eliminar a todo o homem hebreu, e assim, sem homens, os judeus estariam fadados ao desaparecimento. O não cumprimento da profecia de Gênesis 3,15 colocaria Deus o Eterno em descrédito perante todo o universo. Mas, com o nascimento de Moisés, inicia-se de forma metódica e até sistemática agora as tentativas de Satanás de eliminar mais definitivamente os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Vejam só o que o rei faraó fez, Êxodo 1, verso 22. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, para morrerem, claro. Podemos deduzir, isso fica claro. Mas a todas as filhas
deixareis nascer. E eu faço um breve parênteses aqui, depois eu volto a falar aí. Uma outra decisão semelhante a essa de Faraó, sabe quem fez? Herodes, quando ele também decretou a morte das crianças de até 2 anos de idade. Tudo para quê? Impedir o nascimento de Jesus. Satanás não queria o nascimento de Jesus, que era a serpente que lhe esmagaria a cabeça. Bem, pessoal, voltando, Moisés, descendente de Abraão, pela providência divina, não apenas é livrado desse decreto de Faraó, como também liberta os seus compatriotas do jugo egípcio e dá continuidade à história do seu povo, a libertação dos hebreus da escravidão egípcia em direção a Canaã, a terra prometida na aliança que Deus tinha feito com Abraão. Foi, segundo a maioria dos historiadores, e eu creio que você mesmo acha isso também, foi o maior acontecimento da história judaica e um dos maiores acontecimentos da história de todo o mundo, em todos os tempos. Para desespero, sabe de quem? Do grande dragão, a antiga serpente, porque o que ele queria é que os hebreus fossem totalmente eliminados, morressem ao atravessarem ou tentarem atravessar o Mar Vermelho, ou seriam mortos pelos exércitos de Faraó. Mas a serpente não desistiria. Não desistiria, pois ela não queria ter a sua cabeça esmagada pelo descendente de Abraão, o primeiro judeu que seria Jesus, o Messias de Israel e o Salvador da humanidade. Mas os hebreus saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e são tomados de surpresa por um inimigo poderoso que, sob a liderança de Satanás, a antiga serpente, tem de novo um só objetivo: eliminar o povo que saiu da escravidão do Egito, os judeus, eliminá-los completamente. Vocês se lembram de quem foram os inimigos que atacaram os hebreus depois que atravessaram o Mar Vermelho? A guerra de Satanás, o grande conflito, pessoal, estava apenas começando com relação aos hebreus. Eu iria, na verdade, fazer um só vídeo sobre o tema que nós estamos estudando, mas eu estou notando que este vídeo iria ficar muito comprido, então mudamos de ideia, vamos fazer 3 vídeos. Em nosso próximo vídeo vamos ver as constantes tentativas de a grande serpente tentar eliminar de todas as formas possíveis os judeus ao longo da história, 2000 anos antes de Jesus ou 2000 anos depois de Jesus até hoje. Então eu quero te convidar para não perder o próximo vídeo e principalmente o 3º vídeo, porque com ele fecharemos com chave de ouro este assunto. O grande conflito terminou, mas ele continua. Ele continua e hoje envolve o povo judeu e todo o povo de Deus. E você vai poder comprovar e ver isto no próximo vídeo e principalmente no 3º vídeo. Então eu quero te convidar a curtir e compartilhar. E mais até do que isso, se você gostou, inscreva-se em nosso canal youtube.com/Israel e Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.